obrigado pela sua audiência. Está no ar o programa do Fogasta, o programa onde você tem a oportunidade de debater as matérias que passam aqui. E o programa de hoje começa com esta matéria. Em dezembro de 2019, autoridades chinesas notificaram o mundo que um vírus estava se espalhando por suas comunidades. Nos próximos meses, ele se espalhou para outros países, com os casos dobrando em poucos dias. Esse vírus é a Síndrome Respiratória Aguda Grave Coronavírus 2, que causa a doença Covid-19, que todo mundo simplesmente chama de coronavírus. Mas o que realmente acontece quando ele infecta um humano e o que a gente deve fazer? Bom, um vírus é só um buraco entre material genético e algumas proteínas. Dá pra dizer que nem é algo vivo. Ele só pode se multiplicar entrando em outra célula viva. Ele pode até ser transmitido por superfícies, mas a gente ainda não sabe o quanto ele pode sobreviver nelas. O principal meio de transmissão parece ser a transmissão por fluidos, quando as pessoas tossem ou se você toca alguém que tá doente e depois no seu rosto, como coçar o nariz ou a boca. O vírus começa sua jornada aqui e daí inicia um tour por dentro do seu corpo. O destino é o intestino, o baço e os pulmões, onde ele pode ter o efeito mais dramático. Até mesmo alguns poucos coronavírus podem causar uma situação muito problemática. Os pulmões são compostos de bilhões de células epiteliais. Essas são as células da borda do seu corpo, que separam os seus órgãos e praticamente esperam para ser infectadas. O corona se conecta com um receptor específico nas membranas da vítima para injetar o seu material genético. A célula, ignorante do que está acontecendo, executa as novas instruções, que são muito simples: copiar e remontar. Ela se enche de mais e mais cópias do vírus original até atingir um ponto crítico e recebe uma ordem final: se autodestruir. A célula meio que derrete, liberando novas partículas de corona prontas para atacar as células saudáveis. O número de células infectadas cresce exponencialmente. Depois de mais ou menos 10 dias, milhões de células são infectadas e bilhões de vírus se espalham no pulmão. O vírus até aí não causou muito dano ainda, mas o corona vai começar a liberar um monstro em você: o seu sistema imunológico. O sistema imunológico, enquanto tá lá para te proteger, pode ser bem perigoso para você e precisa ser regulado. Quando as células imunológicas chegam no pulmão para combater o vírus, o corona infecta algumas delas e cria uma confusão. As células não têm nem olho nem orelha, elas precisam se comunicar por proteínas chamadas citocinas. Quase toda reação autoimune importante é controlada por elas. O corona causa as células infectadas a exagerar na reação e ficarem meio assassinas. De certa forma, ele coloca o sistema imune num ritmo de guerra e manda mais soldados do que deveria, desperdiçando recursos e causando um prejuízo. Dois tipos de célula em particular causam estrago. Primeiro, as neutrófilas, que são boas em matar coisas, inclusive as nossas células. Assim que elas chegam aos seus milhares, elas liberam enzimas que saem tanto das suas amigas quanto as inimigas que elas deviam destruir. A outra célula importante são as assassinas células T, que geralmente mandam células infectadas a cometer suicídio controlado. Meio confusas pelo corona, elas começam a mandar células saudáveis a se matarem também. Quanto mais células imunes chegam, mais danos elas causam e mais tecido saudável do pulmão elas matam. Isso pode ficar tão ruim que pode causar um dano irreversível, que leva a problemas pro resto da vida do paciente. Na maioria dos casos, o sistema imune lentamente recupera o controle. Ele mata as células infectadas, intercepta o vírus tentando infectar novas células e limpa o campo de guerra. A recuperação se inicia. A maioria das pessoas infectadas pelo corona vão passar por ele com relativamente leves sintomas, mas muitos casos se tornam severos e às vezes até críticos. A gente realmente não sabe o percentual porque nem todos os casos foram identificados, mas dá pra dizer que é muito mais crítico do que a gripe comum. Nos piores casos, milhões de células epiteliais morreram e com elas a linha protetora do pulmão se foi. Isso significa que o alvéolo, aqueles saquinhos pelo qual a respiração acontece, podem ser infectados por bactéria, que geralmente não é realmente um problema. Os pacientes pegam pneumonia, a respiração fica difícil e às vezes até falha, precisando aí de ventiladores para sobreviver. O sistema autoimune lutou com a sua capacidade máxima por semanas e fez milhões de armas antivirais, e com milhares de bactérias se multiplicando rápido, ele fica sobrecarregado. Elas entram no sangue e atropelam o corpo. Se isso acontece, a morte é muito provável. O coronavírus é muitas vezes comparado à gripe comum, mas na verdade é muito mais perigoso. Enquanto o exato percentual de morte é difícil de medir durante a pandemia, a gente sabe com certeza que é muito mais contagiante e se espalha muito mais rápido que a gripe. Existem dois futuros possíveis para uma pandemia como o corona: o rápido
e o lento. Qual futuro a gente vai ver depende muito de como a gente vai reagir a ele nos próximos dias da crise. Uma pandemia rápida vai ser horrível e custar muitas vidas. Uma pandemia lenta não vai ser lembrada pelos livros de história. O pior cenário possível para uma pandemia rápida começa com um índice rápido de infecção, porque não foi adotada nenhuma contramedida para deixar ela mais devagar. E por que isso é tão ruim? Numa pandemia rápida, muita gente fica doente ao mesmo tempo. Se os números forem muito grandes, o sistema de saúde fica insuficiente para lidar com a situação. Não tem recursos suficientes como equipe médica ou equipamentos como ventiladores sobrando para ajudar todo mundo. Pessoas vão morrer sem tratamento. E com mais profissionais da saúde ficando doentes, a própria capacidade do sistema de saúde cai ainda mais. Se esse virar o caso, daí decisões horríveis vão ter que ser feitas sobre quem vive e quem morre. O número de mortes cresce significativamente nesse cenário. Para evitar isso, o mundo, isso significa todos nós, precisa fazer o que pode para fazer isso ser uma pandemia lenta, de forma que todo mundo que ficar doente consiga tratamento e não tenha um ponto onde o hospital é sobrecarregado. Já que a gente não tem uma vacina pro coronavírus, a gente tem que moldar o nosso comportamento social para agir como uma vacina social. Isso significa duas coisas. Primeiro, não ser infectado e segundo, não infectar os outros. Por mais que soe banal, a melhor coisa que você pode fazer é lavar a sua mão. O sabão é a nossa maior ferramenta. O coronavírus é encapsulado basicamente com uma camada de gordura. O sabão quebra essa gordura e deixa ele incapaz de te infectar. Sabão também faz sua mão mais escorregadia e com a mecânica de esfregar a mão, o vírus é removido. Para fazer isso de forma adequada, lave a mão como se tivesse cortado uma pimenta e fosse pôr a sua lente de contato. A próxima coisa é o distanciamento social. O que não é muito legal, mas é uma boa coisa a se fazer. Isso significa sem abraço, sem aperto de mão. Se você pode ficar em casa, fique em casa para proteger aqueles que precisam estar lá fora para o mundo funcionar. Médicos, caixas de mercado, policiais. Você depende deles e eles dependem de você para não ficarem doentes. No nível maior, existem quarentenas, que significam coisas diferentes. De restrições de voo e viagem até ordens reais para ficar em casa. Quarentenas não são legais e com certeza não são nada populares, mas elas nos dão, especialmente para os pesquisadores trabalhando em medicamento e vacina, um tempo crucial. Então, se você foi colocado em quarentena, você deve entender o porquê e respeitar isso. Nada disso é divertido, mas olhando o contexto geral, é um preço pequeno a se pagar. A questão de como pandemias acabam depende de como elas começam. Se elas começam rápidas e com uma queda brusca, elas são um desastre. Se elas começam devagar e com uma queda não tão brusca, elas acabam até que ok. E nessa época e geração, tá realmente na nossa mão, literalmente e figurativamente. Esse vídeo foi uma produção do canal Kurzgesagt, um canal alemão que produziu esse vídeo e muitos outros, e vocês podem conferir esse canal aqui embaixo na descrição. Ele tem vários vídeos em inglês com várias legendas em vários idiomas e com certeza para vários desses vídeos tem legenda em português. Eles gastaram centenas de horas fazendo esse vídeo para conseguir fazer mais gente entender a gravidade desse vírus e o que a gente precisa fazer junto para conseguir vencer esse vírus. Eu entendi que muita gente aqui no Brasil não ia ter acesso a esse vídeo por não falar o idioma e decidi traduzir esse vídeo, produzir e trazer ele aqui para que mais gente conseguisse ter acesso a isso também. Se você também quer ajudar a gente a levar essa informação para mais gente, compartilha esse vídeo aí no seu Facebook. A gente precisa não só se cuidar, se lavar a nossa mão, ficar em casa, fazer a nossa parte, mas também a gente precisa educar mais gente a fazer o mesmo, porque só assim a gente vai conseguir combater esse vírus junto. Eu tô fazendo a minha parte e tô te dando uma oportunidade para fazer isso, compartilhando esse vídeo aí no seu Facebook e nas suas redes sociais, tá bom? E pra quem não me vê faz tempo, eu tô lá no meu canal do YouTube fazendo vídeos sobre organização de empresa usando software. Se você gosta desse tipo de coisa, você pode querer dar uma passada lá, canal Filho do Chefe. Agora eu vou ficando por aqui e eu queria dar a minha contribuição aqui no combate a esse vírus. Se a gente lutar junto, a gente vai conseguir vencer. Então, muito obrigado e tchau. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Meus amigos, quero começar este vídeo fazendo um único pedido a cada um de vocês. Fiquem em casa. Através dos meios de comunicação, minuto após minuto, estamos recebendo informações a respeito do Covid-19, o coronavírus. Já temos casos confirmados em Porto Velho. Foi pouco tempo para que o vírus chegasse até aqui. E nós temos que ter a responsabilidade de reduzir o máximo possível as chances de crescimento desta pandemia. Se todos nós, juntos,
adotarmos algumas medidas, certamente venceremos logo essa batalha, venceremos essa guerra. Evite o avanço do vírus. Lave as mãos com frequência, com água e sabão ou com álcool gel. Evite chegar próximo demais de outras pessoas. Mantenha distância. E eu sei que nós somos muito calorosos, mas evite beijos, abraços, aperto de mão. Sempre lave os seus alimentos e não leve suas mãos aos olhos, boca e nariz. Todo e qualquer vírus é facilmente disseminado e o contágio é muito rápido. Portanto, mesmo que sinta alguns sintomas, não vá às unidades de saúde. Entre em contato com o CIEVES, Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, o CIEVES, que irão te orientar sobre como proceder. Os números de telefone aparecem nesta tela. O momento não é de desespero, mas sim de respeito, de amor e de cuidado. Ame seus familiares, ame seus amigos, ame a você mesmo. Não saia de casa, mantenha o isolamento e continue seguindo estas orientações das autoridades de saúde. Um grande abraço a todos vocês e vamos juntos vencer esta epidemia. Nós só temos dois caminhos, vencer ou vencer. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá, meu nome é Jaime Rocha, eu sou médico, meu CRM é 17227, formado pela Universidade Federal do Paraná há mais de 20 anos, mas não fale por aí para não denunciar a minha idade. Eu vim aqui hoje falar com vocês até num tom descontraído, porque eu não aguento mais receber notícias de pânico e final do mundo sobre coronavírus, Covid e SARS-CoV. Então eu vou tentar fazer alguns esclarecimentos bem rápidos, diretos. Isso tudo são informações que eu, como médico e infectologista, estou dando para você. E essas informações estão alinhadas com todos os boletins do nosso país, dos entes que têm responsabilidade por isso. Ministério da Saúde, Secretaria de Estado de Saúde do meu estado, a minha sociedade, a Sociedade Brasileira de Infectologia. Por que estou fazendo isso? Porque habitualmente nas mídias sociais só circulam notícias negativas e é difícil separar fake news de notícias verdadeiras. Então o que eu estou trazendo para vocês é a minha opinião baseada em dados científicos. Coronavírus é um grupo de vírus. Esse grupo de vírus, no geral, nós conhecemos como responsáveis por resfriado. Nariz escorrendo, mal-estar e você fica bom. Todo mundo que está vendo isso já teve resfriado. Existem vários tipos de coronavírus. 3 tipos novos de coronavírus surgiram nas últimas 15 anos. SARS, 2002, MERS, 2012, e agora o que a gente chama de SARS-CoV-2 é o nome do vírus, Covid-19 é o nome da doença. Eu vou chamar de Covid para vocês saberem que eu estou falando somente dos casos de coronavírus causados neste momento. Esse vírus tem chamado a atenção por causa das medidas públicas que estão sendo tomadas por vários países, Itália, Estados Unidos e assim por diante. Vamos separar duas coisas. Uma coisa é a medida do governo, outra coisa é o risco do indivíduo. Um governo não está preocupado somente com um indivíduo, ele está preocupado com todos os indivíduos. Quando você está preocupado com todos os indivíduos, você tem que ter certeza que você tem hospitais suficientes para atender, UTI suficiente para atender, médicos suficientes para atender. Nós já temos todas as doenças acontecendo, traumas, acidentes, então os hospitais já são cheios. Qualquer doença que traga um número grande de doentes vai sobrecarregar esse sistema. Então, o ponto principal do coronavírus é que é uma doença de transmissão muito rápida, mas de letalidade muito baixa e morbidade também muito baixa de forma geral. Ou seja, resumindo, a chance de você ficar doente é bem grande. A chance de você passar mal é muito remota. Ah, mas já morreram tantas pessoas, Se você for olhar, por exemplo, os idosos da China, hoje saiu uma matéria na Folha de São Paulo de um colega nosso de Brasília, ele foi muito feliz na comparação. No mesmo período, se você olhar os idosos que morreram de Covid e os idosos que morreram por outras doenças, existe mais de 700 vezes a chance de você morrer de outra coisa, sendo um idoso acima de 80 anos, do que morrer de Covid. Então vamos dar atenção para o que está sendo feito. O que está sendo feito são medidas de contingência para que não cheguem um número grande de casos num período curto de tempo. A gente tem que fazer com que esse número de casos
E se vão ser 100 mil, 10 mil, 20 mil, serão 100 mil, 10 mil, 20 mil. Mas nós queremos que eles cheguem ao longo de um período longo de tempo, para a gente poder ter capacidade de atender, fazer exame, dar certeza do diagnóstico. Existem várias outras doenças que circulam no nosso país que têm letalidade maior, que o número de óbitos foi maior, o número de casos de dengue que já morreu é maior, o número de casos que morreu de influenza. Influenza é a gripe. É o H1N1, todo mundo lembra do H1N1, mas influenza, seja ele H1N1, H3N2, outro, todos eles são potencialmente graves. E grave principalmente para quem não tem reserva. O que é uma reserva? Ou é o sistema imunológico, ou é a capacidade do coração, do pulmão, do rim dessa pessoa funcionar adequadamente. E é por isso que se fala de grupo de risco. Não é mais risco de pegar a doença. É caso essa pessoa pegue a doença, ela tem uma chance maior de vir a complicar as suas doenças crônicas, mas isso acontece com Covid, isso acontece com influenza, isso acontece com pneumonia, isso acontece com 1 milhão de outras doenças. São pessoas mais suscetíveis à complicação. Não estamos falando da população geral. Não tem casos de crianças doentes graves, não houve óbitos em crianças pequenas. O número de jovens saudáveis foi muito baixo que teve doença grave. A partir dos 50 anos há um aumento sim, mas ainda assim, quando você for olhar o número de óbitos, isso gera um pânico na gente. Ah, mas já morreu 100 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Pense em todas as outras situações que acontecem no mundo como um todo. A chance de morte no trânsito, a chance de infartar, a chance de morrer num assalto, a chance de qualquer outra coisa que seja. Nós temos que manter a calma. Nós temos que incentivar a higiene de mãos, porque isso não é só para Covid. Isso é para influenza, isso é para conjuntivite, isso é para várias coisas. As pessoas estão se sentindo seguras ao comprar uma máscara, pôr uma máscara no rosto. Isso não funciona se não for na pessoa certa, na hora certa e com a técnica certa. Pôr a máscara, coçar o olho, coçar o nariz, tirar a máscara, levar a mão, não adianta. A questão de cumprimentar, tocar as pessoas, nós somos um povo muito afetuoso, nós vamos ter muita dificuldade de mudar o nosso hábito. Devemos tentar, sim. O cumprimento pode ser mais à distância, sim. Isso seria uma recomendação difícil de implementação, mas se alguém esticar a mão e você atender, higiene de mãos depois. Água e sabão funciona tão bem quanto o álcool gel e outras substâncias. Então vocês estão recebendo milhares de vídeos falando de muitas coisas. Eu espero com esse rápido vídeo ter esclarecido alguns pontos e trazido alguma calma para vocês. Isso vai passar e nós vamos continuar tendo Covid em outros momentos. Só que as pessoas vão estar mais imunes e o número de casos vai ser menor. Assim como nós continuamos tendo casos de influenza e as pessoas não buscam vacina. Tem medida preventiva. Nós tivemos casos de sarampo, pessoas morreram de sarampo tendo vacina. E nós temos várias outras medidas a serem tomadas. Então, não estou menosprezando a doença. É uma doença que merece atenção, estamos estudando, estamos aprendendo sobre ela, mas com os números que estão chegando até o momento, mantenhamos a recomendação de diagnóstico somente para quem tem febre, sintoma respiratório e viajou. No futuro não vai mais precisar essa questão de viajou, vai ser o local. Mas sigamos essas orientações. Não adianta agora todo mundo que está com resfriado, porque mudou o clima e vai mudar mais ainda, sair procurando. Isso só vai atrapalhar. E essa pessoa pode acabar ficando doente quando ela não estava doente, indo procurar assistência de forma inadequada. Eu espero assim ter trazido um pouco de paz para vocês. Desejo a todos muita saúde e não esqueçam de lavar a mão e higiene de tosse. Um abraço a todos. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Pessoal, eu sou o prefeito de Florianópolis e vou tentar explicar para todos vocês o porquê de tantas medidas restritivas para fazer o tal achatamento da curva. Em primeiro lugar, é preciso ser transparente. Já está claro para as autoridades em saúde que muita gente será infectada pelo coronavírus, apesar de a maioria dessas pessoas não passar de uma gripe comum. Mas se a porcentagem de pessoas infectadas que vão precisar de hospitais é pequena, por que fazer o isolamento social e parar tudo? O problema é matemática. Por exemplo, se 1% de 1.000 pessoas infectadas precisar de hospital, serão apenas 10. Mas se for 10.000 pessoas infectadas, serão 100 pessoas que vão precisar de hospitais. E assim sucessivamente, de uma maneira exponencial. Vamos olhar no gráfico de maneira bem didática.
A linha vertical representa o número de pessoas que precisam da rede de saúde. A linha horizontal representa o tempo. E a linha tracejada é o limite que o nosso sistema de saúde suporta. Agora veja como tem acontecido na maioria dos países. Muitas pessoas precisando de saúde em um tempo muito curto, ultrapassando o limite suportado pelo sistema e fazendo com que os hospitais tenham que escolher em quem vai viver ou morrer. O que queremos agora é apenas esticar esse tempo. Se 10 mil pessoas vão ser infectadas de qualquer jeito, que sejam de maneira gradativa e não tudo ao mesmo tempo. Assim, conforme as primeiras vão sendo curadas, vão liberando leito para as outras e o sistema vai dando conta de cuidar de todos. Pessoal, isso é muito sério. Não é apenas salvar infectados por coronavírus. Temos que lembrar que UTIs lotadas não poderão receber vítimas de infartos, acidentes e outros problemas comuns no nosso dia a dia. Se já temos problemas em atender a todos normalmente, sem uma pandemia, pior será com milhares de infectados. Informação é importante, transparência também. Por tudo isso, agora que você já sabe qual é o nosso objetivo, eu reforço: fique em casa. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Fala pessoal, tudo bem? Vereador Rafael Ferro, fiscal do povo da cidade de Ariquemes. Estamos aqui com o vereador Nairto, vereador Amalek da Costa, vereador Natan Lima, vereador Louro da Sucam, está aqui o vereador Vanilton Cruz, vereador Zé Augusto, vereador Renato Padeiro, a nossa presidente, vereadora Carla Redano, está aqui o vereador Joel da Yamarra e está aqui o vereador Pastor Eronildo e o vereador Zul Pinheiro também, o Capitão Levi. Lembrando que hoje essa Câmara Municipal está fazendo uma ação. É uma ação onde está devolvendo para o município mais de 310 mil reais para fazer um trabalho. Vereador Malek, pode falar para a população qual que é o trabalho que vai estar sendo feito com esses 310 mil reais, esse repasse que a Câmara Municipal está passando para o município? A Câmara Municipal está destinando esse recurso para ações onde o objetivo é ajudar o Executivo Municipal para nós contermos o avanço do coronavírus em Ariquemes. Então, com esse valor, nós estamos destinando para a contratação de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, a equipe que vai estar atendendo aqueles que vierem a ter o contágio. E também nós estaremos aqui ajudando 700 famílias com cestas básicas durante 2 meses. É a nossa parcela de contribuição no combate ao coronavírus. Lembrando que é uma ação dos 13 vereadores da Câmara Municipal de Ariquemes que está fazendo a sua parte. Mas lembrando a população que não precisa bater palma para nenhum político não, porque nós não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. É um dever que nós estamos fazendo. E já aproveitar o momento, senhores vereadores, a nossa Câmara Municipal de Ariquemes, iremos cobrar o posicionamento dos deputados federais, dos senadores, para que se posicione referente aos 2,5 bilhões de reais, que é o dinheiro do fundão eleitoral, que é o seu dinheiro, é o dinheiro da população. Nós aqui estamos fazendo a nossa parte e nós gostaríamos que vocês fizessem a parte de vocês, que votassem esse dinheiro nesse momento que a população e o povo está mais precisando ao combate do Covid-19, do coronavírus. Vereador Rafael, beleza? Só dizendo, estamos iniciando a campanha do fundão eleitoral, para que nós pressionamos os deputados federais e utilizem esse dinheiro ao combate ao coronavírus. Isso aí, pessoal, tamo junto. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Meus amigos de todo o Brasil, nós estamos aqui hoje em Guarulhos, no nosso grande centro de logística. Se vocês olharem, um dos maiores centros de logística de medicamento e insumos do mundo. Hoje começa a partir para os estados a vacina da gripe convencional, a gripe que pega H1N1, influenza, enfim, as cepas que mais causam gripe essa época do ano. Isso vai ajudar que a gente tenha menos quadros gripais nos nossos idosos, para que não se confunda tanto com esse momento de coronavírus. É mais uma parte dessa estratégia. Isso só é possível porque o SUS, o maior sistema de saúde público do mundo, encomendou ao Instituto Butantan, que com toda a sua expertise, produziu 75 milhões de doses de vacina contra a gripe.
Nesse ano, nós antecipamos quase um mês a entrega, por conta de toda a história do coronavírus. Nós vamos mandar para as secretarias estaduais, elas têm que receber, organizar, dividir os lotes, mandar para as cidades, tudo isso numa temperatura entre 2 e 8 graus Celsius. Eu já saí da outra que estava na geladeira, agora eu estou aqui no setor que não precisa climatizar, mas para entrar lá é um casacão enorme. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Domingo, 22 de março de 2020, são 14 horas e 20 minutos, nós estamos aqui reunidos na CESAL, aqui o seu Nélio e o Amaral, a gente fazendo algumas compras, preparando aqui algumas compras para o futuro, para se precaver lá no futuro de problemas que possamos ter. Também estivemos reunidos agora há pouco fazendo alguns fluxos de hospitais para atender pacientes graves. Não queremos que tenhamos esses pacientes graves, mas temos que estar preparados para isso, temos que nos antever a esses problemas. Entretanto, tudo que nós estamos fazendo, essas olheiras que a gente está, perdendo peso, sem comer direito, sem dormir direito, trabalhando diuturnamente, pensando na nossa população, em nós mesmos, não podemos ser hipócritas não, em nós mesmos, é uma doença grave que atinge todo mundo e pode matar uma série de pessoas, como está matando 800 pessoas por dia lá na Europa, lá na Itália. Então, tudo isso pode ser em vão se a nossa população, se cada um de vocês que estão assistindo o vídeo não nos ajudar. Evitar os aglomerados de pessoas, evitar reuniões onde tenham muitas pessoas em casa, churrasco, aniversário, casamento, batizados, evitar compartilhar o tereré de boca em boca, o narguilé de boca em boca, o chimarrão de boca em boca. Gente, por favor, vamos ficar em casa. Nós não devemos sair de casa em hipótese alguma, a menos que precise alguma coisa urgente para ir a um hospital, para ir a uma farmácia, a um supermercado. Mas mesmo na farmácia e ao supermercado, a gente pode ajudar o vizinho. Tem um vizinho idoso, para não deixar ele sair de casa, vamos fazer a compra dele. Vamos fazer a compra dele na farmácia, no supermercado. Se tiver que ir a esses locais que vai uma pessoa só da família, não precisa ir a família inteira. Vamos ficar em casa. A doença é grave, a doença mata, o vírus se dissemina muito rápido, espalha pelas pessoas e nós não queremos esse vírus causando tantas vítimas como está causando lá na Europa. Por favor, pelo amor de Deus, siga as recomendações, siga o decreto do governador Marcos Rocha, siga as orientações que a gente tem passando, porque senão toda essa luta pode ser em vão. Eu falo isso do fundo do meu coração, por favor, nos ajudem. Seu Nélio. Pessoal, evitem reuniões familiares com mais de 5 pessoas. Não recebam ninguém de fora em casa, mesmo que seja seu melhor amigo, tá? Evitem aglomerações. Lavem bem as mãos, não brinquem com essa doença porque ela é séria e pode nos causar grande prejuízo. Conversem com seus pais, conversem com seus avós, não deixe que eles saiam de casa. É isso aí. Por favor, nos ajudem. Pelo amor de Deus, nos ajudem. O caso é grave e infelizmente tem muita gente que não está dando importância. Nós estamos falando que somos profissionais, estamos lendo e estudando isso todos os dias, trocando informações, inclusive com médicos que estão na China e na Itália, e nós sabemos que a coisa é grave. Por favor, nos ajudem. Ajudem a salvar você, a sua família, a minha família, a mim, a cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu estou aqui hoje para falar sobre abastecimento. O Ministério da Agricultura, uma das suas missões é cuidar da agricultura, pecuária e do abastecimento. Vivemos hoje um momento difícil no nosso país com a entrada do coronavírus, mas eu quero dar aqui uma garantia a vocês que o Brasil, além de grande produtor que é de grãos e de proteínas, vivemos hoje a maior safra da história desse país. Portanto, nós temos produtos, mas precisamos processá-los neste momento difícil por que passamos. Eu quero aqui enaltecer a figura do produtor rural, daqueles que trabalham dentro das propriedades, dos funcionários. Quero enaltecer aqui os caminhoneiros, as transportadoras, as indústrias que processam todos esses alimentos produzidos pelo campo, e que chegam até a prateleira dos nossos supermercados. Dizer a vocês que o Ministério da Agricultura tomou todas as medidas
para que não se interrompesse a fiscalização, a vigilância, esses serviços essenciais que o Ministério da Agricultura presta a todos os elos da cadeia, tanto da produção até a exportação nos portos brasileiros. Hoje nós temos uma preocupação com as pessoas, portanto, vocês que trabalham no campo ou nas indústrias processadoras ou transportando caminhoneiros, por favor, tenham cuidado com a sua saúde, usem o que é preciso, lavar as mãos, não andar em aglomerações, enfim, tudo isso que o Ministério da Saúde vem pregando e que todos hoje já sabem. Nós precisamos muito do trabalho de vocês. Hoje, os profissionais da saúde desenvolvem um trabalho maravilhoso de abnegação para tratar as pessoas que contraíram esse vírus. Nós temos que ter cuidado para que esse inimigo oculto que nós temos não chegue até o nosso campo. Portanto, se cuidem, nós brasileiros precisamos muito de vocês. Portanto, aqui hoje, saibam que o Ministério da Agricultura vem acompanhando todos os dias todos os elos das cadeias produtivas para que o fluxo dessas mercadorias não seja interrompido. Ontem, o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, editou uma medida provisória para que as ações sejam coordenadas entre a União, os estados e os municípios, e que a gente não tenha aí interrupção de serviços essenciais. E a agropecuária está incluída nesses serviços essenciais, porque o alimento é básico para a vida das pessoas. Portanto, contem com o Ministério da Agricultura, contem com a ministra da Agricultura também. Um grande abraço, fiquem com Deus e se cuidem. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Sexta-feira, Rondônia contabilizava 114 casos suspeitos do novo coronavírus, sendo um caso confirmado. Hoje, são 123 casos suspeitos, sendo 3 confirmados. Ontem, foram 114. Hoje, 123. Amanhã, poderão ser 2.000, 5.000, 15.000 e, dentre eles, várias mortes. Esse vírus é devastador. A nossa missão é impedir que essa tragédia humana chegue aqui. E cada um de nós pode colaborar. Nós precisamos conter a propagação desse vírus. Seja um propagador de amor à vida e amor ao próximo. Então, fique em casa. Olá, amigos de Rondônia. Estamos passando por uma situação extremamente complicada em todo o mundo. E ninguém estava preparado para isso, que é o coronavírus. Destruiu a população da China, da Itália, da Espanha, vários outros países e infelizmente chegou ao nosso Brasil e agora aqui no nosso estado de Rondônia. Para isso, fizemos um decreto extremamente rigoroso, mas é para salvar vidas, é para impedir a propagação desse mal terrível, para não atingir a sua família. Portanto, eu peço, fique em casa, proteja a sua família, fique em casa. Olá, família rondoniense. Estamos passando por um momento muito difícil no nosso Brasil e no nosso estado de Rondônia. Estou falando do coronavírus. Infelizmente, ele chegou ao nosso estado. E eu peço a você, família rondoniense, que se atente, fiquem nas suas casas, não saiam às ruas para que esse vírus não se propague. Portanto, cuide da sua família, cuide dos seus familiares e fiquem em casa. Nós da saúde estamos trabalhando muito, talvez mais do que você imagine, pela sua saúde, pela saúde da sua família, pela nossa saúde. Entretanto, tudo isso é em vão se você não fizer a sua parte. Por favor, fique em casa. Os bens mais preciosos que uma pessoa pode ter é sua família, sua saúde e a saúde dos seus familiares. Portanto, nesse momento, zele pelo maior patrimônio que você tem. Fique em casa. Prezados amigos,
Estamos vivendo um momento muito difícil, uma guerra contra o inimigo invisível. E nesse momento é muito importante que todos entrem realmente nessa guerra, nessa luta contra esse inimigo invisível. O coronavírus tem levado muitas famílias ao luto. Muitas pessoas têm morrido devido a esse vírus tão terrível. E você tem que fazer a sua parte. Não saia na rua, fique em casa. Há tempo para tudo na vida e chegou o tempo de pararmos. Somos todos por um e um por todos. Venha fazer parte desse exército nos lares. Fique em casa. É hora de nos resguardarmos. É hora de sermos vigilantes com a nossa vida, com a nossa família, com a comunidade. É hora de ficarmos em casa. Hoje é dia 21 de março. Eu estou há 4 dias já isolado. Eu me auto-isolei. Eu não corro o risco de ser contaminado e nem corro o risco de contaminar alguém. Faça a sua parte. Fique em casa. Este é um momento de grande responsabilidade. Devemos agir com solidariedade, olhando para dentro e para todos. Faça a sua parte. Isso logo vai passar. Fique em casa. Durante o estado de pandemia, o melhor remédio é a prevenção. Faça você a sua parte. Previna-se, cuide-se, fique em casa. Amigos, infelizmente, o vírus já está entre nós. É preciso, pois, que façamos a nossa parte. Portanto, por favor, não saia de casa. Olá, amigos. Meu nome é Elton Assis. Eu sou presidente da OAB Rondônia. Venho aqui para unir esforços com todas as pessoas que estão trabalhando na prevenção quanto ao coronavírus. É necessário alertar a todos. O melhor remédio é evitar contato, aglomerações. Portanto, peço a vocês, fiquem em casa. Amigos, nesta oportunidade venho ombrear com as demais autoridades do estado de Rondônia para solicitar a todo cidadão rondoniense que permaneça em suas casas. É a melhor forma que nós temos de contribuir para que este vírus não se propague e assim diminuirmos significativamente a mortalidade. Contamos com o apoio de todos. O Ministério Público está à disposição de vocês e as demais autoridades do nosso estado de Rondônia também. Olá, esse é um momento que nós estamos vivendo diferente da nossa vida. É preciso que nós tenhamos muita responsabilidade, solidariedade, olhando sempre para o próximo e nos cuidando. Fique em casa, faça a sua parte. Nesse momento em que todos os profissionais da área de saúde, cientistas, médicos e enfermeiros estão tentando buscar soluções, o melhor tratamento para as pessoas, nós devemos permanecer em casa para que possamos ter esse efeito mais rápido possível dentro do nosso país. Faça a sua parte também, fique em casa. Amigos e amigas, o coronavírus está entre nós. Isso é fato, isso é real, isso é grave. Por vocês, por quem vocês amam, fiquem em casa, evitemos a sua propagação e que Deus nos proteja. Meus amigos, a experiência internacional mostra que a melhor forma de reagir ao coronavírus é por meio da prevenção. Por isso vale o apelo. Fiquemos todos recolhidos às nossas casas. Temos visto ao redor do mundo e no Brasil também os profissionais de saúde lutarem incansavelmente contra o coronavírus. Quero aqui parabenizar e agradecer a cada profissional de saúde pela dedicação e esforço. Mas é importante que você também colabore, que você também se esforce. Faça a sua parte. Fique em casa. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. O governo do estado de Rondônia está antenado no que está acontecendo em países como a Itália e a Espanha, aonde o coronavírus já matou milhares de pessoas. Para prevenir, se o vírus chegar até o estado, Rondônia conta com o Centro de Medicina Tropical de Rondônia, o CEMETRON, que está sendo ampliado e reformado. A ampliação conta com construção de sala de esterilização, UTI,
e outras alas que não existem ainda aqui no hospital, assim como a ampliação dos blocos já existentes, ampliação de leitos de UTI. É assim que o estado de Rondônia está se preparando para uma possível epidemia que, sinceramente, esperamos que não chegue até aqui. Essa obra do Semetron é uma mega ampliação e reforma no valor de aproximadamente 12 milhões de reais. É uma parceria do governo do estado de Rondônia com o deputado Mauro Nazif, que está nos ajudando. Uma solicitação também do deputado Chiquinho Demater, emenda do deputado Mauro Nazif. É uma obra que vai contemplar uma UTI nova UTI, um almoxarifado, uma central de esterilização, um auditório e uma parte administrativa para esse hospital. São 10 mil metros aproximadamente a mais de obra, é praticamente um hospital novo que está sendo construído grande, moderno, e nesse momento a gente está construindo na parte externa, a gente vai mexer na parte externa para não atrapalhar o fluxo do hospital. Nós não poderíamos deixar de começar a obra, já estava licitado, tudo direitinho, já tem os recursos, entretanto nós não poderíamos parar, mas pensando na pandemia do Covid, pode ser que em algum momento a obra tenha que ser adiada se estiver atrapalhando o fluxo do hospital. A priori não vai atrapalhar, porque está sendo construído na área externa, então não vai mudar nada aqui dentro. Mas a qualquer momento, se identificarmos que atrapalha o atendimento dos nossos possíveis pacientes, no futuro, obviamente, será suspensa ou adiada a obra. Mas é uma obra grande e imponente, vai mudar completamente a cara do Semetron, e não é reforma, é uma mega ampliação com a reforma da parte já existente. Vai ter uma UTI também? Vai ter mais uma UTI, é uma UTI de 12 leitos, está sendo construída, mais uma UTI no novo Semetron, na ampliação do Hospital Semetron. Tem previsão de conclusão da obra? A previsão inicial de conclusão da obra é de 360 dias, até porque nós não queremos interferir muito aqui dentro no hospital. Entretanto, é uma previsão, como eu estou dizendo, se precisar suspender, adiar, atrasar um pouquinho a obra por causa dos casos possíveis aí de coronavírus, obviamente isso será feito, porque a gente não pode também desdenhar essa situação. É uma situação específica, o caso é grave, coronavírus é grave, nós não podemos pensar diferente. Eu peço encarecidamente a você que está em casa, nós não queremos virar uma Itália, desculpe, que tem 500 pessoas morrendo por dia, e a forma de prevenir isso é você, cidadão, seguir as orientações que a gente está passando, ficar em casa, fugir de batizados, de casamentos, de aniversário, de churrasco, né? Espaço alternativo, clubes, parques de criança, shopping, cinema. Não, pelo amor de Deus, ficar em casa isolados, porque uma pessoa no shopping, uma pessoa no espaço alternativo, uma pessoa numa academia que está com vírus, pode passar para outro e para vários, e isso pode disseminar, e disseminando, possivelmente nós teremos casos graves necessitando de UTI, e infelizmente mortes, né, 5% de mortes, 500 pessoas por dia lá na Itália têm morrido, e isso é muito grave. A Itália é um país pequeno com esse número de mortes. Nós não queremos de forma alguma, então a gente pede encarecidamente, fiquem em casa, não saiam de suas casas, não façam festas, não façam churrasco, não vão para comemorações, não apertem na mão de ninguém, ninguém cumprimenta mais ninguém com aperto de mão, deixa para daqui 3, 4 meses, quando tiver passado esse problema da pandemia, não dá beijinho no rosto, não dá abraço, cumprimenta com o pé, com a continência, com um tchauzinho, usa máscara se tiver sinal respiratório, se estiver espirrando, se estiver com tosse, se estiver com coriza. Nós precisamos contar com a população. 95% da prevenção dessa doença ou mais é a população que faz. Não tem como a gente estar nos lugares. Eu estou andando pela rua, estou chateado, vendo muita gente andando pela rua ainda. A doutora Estela, a diretora do Semetron, ontem denunciou uma festa próxima à casa dela. Gente, acabou festa, não está na hora de fazer festa. Tem gente morrendo com essa doença. É grave. Graças a Deus não temos problemas graves em Rondônia ainda. Mas é por isso que estamos falando agora. Nós temos que nos precaver agora. Rondônia está um passo à frente dos demais estados, verdade. Rondônia comprou kits, equipamentos, nós vamos mostrar daqui a pouco alguns equipamentos que já estão novos aqui, já chegaram, compramos lá no mês de janeiro. Nós mandamos profissionais para fazer treinamento fora do estado, antes de ter casos em Rondônia, fazer treinamento para testar o vírus, para fazer o diagnóstico. Nós pedimos os kits do Ministério da Saúde antecipadamente, já estamos realizando o exame do teste do coronavírus em Porto Velho. Tem algumas notícias falsas aí falando que não tinha sido feito de nenhum paciente. Mentira! Foram feitos vários na Fiocruz, já tem resultados negativos. E hoje tem mais 21 exames, 21 amostras lá no Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, aguardando o resultado. Estava demorando um pouco sim, porque é a logística do Ministério da Saúde, é o Ministério da Saúde que manda em Porto Velho o avião para buscar as amostras e levava uma vez por semana só na quarta-feira.
Então quem coletava material na quarta-feira à tarde ou na quinta só iria na próxima semana. Quais são os equipamentos mesmo? Rapidinho, fala pra gente. Nesse momento nós temos 37 ventiladores, aqueles equipamentos para fazer um leito de UTI. Então a gente consegue nesse momento, aqui no Semetron, aumentar em 37 o número de leitos de UTI. Não temos casos graves para UTI, mas estamos nos antecipando. Esse é o que nós temos que fazer, nos antecipar para o futuro. E pedir para a população, pelo amor de Deus, encarecidamente, nos ajude vocês, porque infelizmente é uma pandemia, é uma doença mundial. Só esclarecendo, tem 27 respiradores e ventiladores, 37 vão chegar hoje. 37 já estão chegando, já estão aqui, a gente já está colocando os equipamentos, já chegaram, tem mais alguns que nós estamos comprando, fora os que já tem aqui na UTI e os que tem de sobreexcelente. Os da UTI são 8 da UTI, mais 4 de sobreexcelência que já tem, e agora chegaram mais 37 equipamentos, ou seja, a gente está multiplicando muito a capacidade de atendimento do Semetron, inclusive com leitos de UTI. O secretário Fernando Máximo esclareceu o caso divulgado pela Prefeitura de Ji-Paraná ontem, do primeiro caso confirmado de coronavírus em Rondônia. Em Ji-Paraná teve um jovem empresário de São Paulo que esteve em Ji-Paraná de passagem, e ele ficou sabendo em Ji-Paraná que tinha tido contato com ele teve contato com algumas pessoas e ficou sabendo que essas pessoas tinham confirmado coronavírus em outro estado. E aí ele chamou um médico particular, um médico privado lá dentro do hotel, coletaram o exame dele, um técnico coletou as amostras dele, mandaram de Ji-Paraná direto para um laboratório privado em São Paulo, e ele saiu de avião privado no mesmo dia ou no dia seguinte, de manhã, de volta para São Paulo. O resultado desse exame saiu ontem, é um exame positivo, esse paciente está em São Paulo, passou por Ji-Paraná, o exame foi coletado em Ji-Paraná e por isso que informaram lá para o município, mas ele está em São Paulo agora, assintomático. Eu falei ontem à noite ainda com o Dr. Rafael Papa, que é o secretário municipal de saúde de Ji-Paraná, falei hoje de manhã com o Dr. Tiago, que é o chefe, que é o diretor da agência de saúde, falei com a doutora Daniela, que é a diretora da Vigilância Epidemiológica. Nós estamos coletando todos os dados, rastreando por onde esse paciente passou, com quem que ele teve contato, o que ele fez, para que a gente possa também procurar outros casos suspeitos que tiveram contato com ele, para deixar em quarentena, deixar em isolamento domiciliar, para a gente cuidar, para evitar que o vírus se dissemine pelo estado. Mas ele não se encontra aqui, no nosso estado, ele está no estado de São Paulo e está completamente assintomático. Tentei contato também com esse paciente hoje, tentei via chamada telefônica, tentei pelo WhatsApp para coletar mais algumas informações, sem sucesso. O pessoal de Ji-Paraná conseguiu falar com ele, eu acho que talvez ele não queira também ser incomodado aí nessa situação, mas eu particularmente tentei porque nós estamos preocupados, não estamos desesperados com isso, mas nós temos que entender toda a logística, por onde ele passou, traçar essa rota geográfica e procurar todas as pessoas que foram contactuantes com ele, para que a gente possa evitar disseminação de vírus pelo estado de Rondônia. Isso está sendo feito com muita propriedade pelo município de Ji-Paraná, pela Vigilância Epidemiológica Local e também pelo CIEVES, que é da AGVISA, que é do governo do estado de Rondônia, que está em constante ligação com eles, unindo forças mesmo para que a gente evite o pior, evite a disseminação desse vírus. O nome dele não vai ser divulgado para que talvez alguém que tenha tido contato com ele possa procurar. O nome dele não será divulgado, né, por questões de sigilo, entretanto, ele já está passando para a gente, para mim não pessoalmente, mas para as demais pessoas lá de Ji-Paraná, as possíveis pessoas que ele teve contato, e aí monitorando um por um, sem dar alarde, não pode ter um dado falso também agora, tem que ter bem concatenadas as ideias e os dados concretos, para que essas pessoas sejam também colocadas em isolamento domiciliar e em quarentena. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. They're fighting a war here and they are losing. The sheer numbers of people succumbing to the coronavirus is overwhelming every hospital in northern Italy. The staff are working flat out, trying to keep these people from deteriorating further. They're trying to stop them from dying. This isn't an intensive care unit, it's an emergency ward. The ICU is full. People have only just arrived here and they're in terrible shape. This is an absolute constant. This killer pandemic is virtually out of control.
The patients are literally gasping for air. The plastic bubbles the staff struggle to communicate through attempt to equalise the air pressure in the lungs. Nobody expected this. Nobody thought they'd be treating so many so quickly. And it's not like flu. It is chronic pneumonia, and it is killing hundreds each day. There are now 15 patients. The doctors say they've seen nothing like it before and are warning other countries, especially the United Kingdom, that they will see it as well. People who keep describing this as like flu, it's worse than that, no? No, it's totally another thing. I think it's most pneumonia than flu. Mm-hmm. Because most people get pneumonia. And as I said before, it's a very severe pneumonia. And so it's a massive strength for every health system, because we see every day 50 to 60 patients who come to our emergency department with pneumonia, and most of them are so severe they need very high FiO2 of oxygen. And so we have to reorganize our emergency room and our hospital in 3 levels of intensity, as you saw. This is the main hospital in Bergamo in Lombardy province. It's one of the most advanced hospitals in Europe. But it's the most hard-hit of all the hospitals in Italy. The town is the centre of the epidemic here. This isn't a ward, this is a waiting room. Wherever you go, people are on gurneys, in corridors, in meeting rooms, they're everywhere. All the medical staff urge other nations to see what's happening and lock their nations down right now or face this. What I would suggest is just shut down to stop all the outbreak and not come in this kind of situation that is very, very difficult to manage. Can I ask you personally what it's been like? I never felt so stressed in my life. I'm an intensivist, and I'm quite used to, intense moment and choices, and people are critical and will die without any, treatment, and you make the difference. But when you arrive at this point, you realize that you are not enough, and maybe we are 100 anesthetists here. We are doing our best, but maybe it's not enough. We are performing the test for the nasal swab to detect coronavirus. The problem facing health services across the world is that when the infection curve goes up, it rockets. And all the resources, all the testing, all the supplies are used up instantly. Multiple hospitals all at once. What's staggering is that Italy is doing a lot of testing. Thousands upon thousands are being tested. So far, about 4,000, the numbers keep changing, have actually completely recovered. The crucial point is that about the same number are dying. They're sort of neck and neck. And it seems you either live and recover or you die. Something nobody expected. Bergamo wanted us to see this to show what a catastrophic emergency nobody has experienced before looks like. Here they're calling it the apocalypse. And this is what it looks like. And their message to us is simple. Get ready. Stuart Ramsey, Sky News, Bergamo, Italy. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá pessoal, bom dia. Nós estamos aqui na sede da Buritis Caminhões e viemos conferir em loco a entrega dos primeiros 35 ônibus para o nosso transporte escolar. Os demais já estão prontos, estão aguardando o traslado na cidade de São Paulo. Então, esses são os ônibus que foram adquiridos
para resolver de uma vez por todas e adquiridos com recursos próprios pela Prefeitura de Porto Velho para o nosso transporte escolar. São ônibus construídos e adaptados justamente para as demandas, para o transporte rural, que é um transporte sempre difícil. É um ônibus que ele tem uma altura maior, ele é construído para isso. Gente, eu vou mostrar aqui a parte de dentro. Esses ônibus são 0 quilômetro, são 146 ônibus adquiridos pela Prefeitura de Porto Velho, gente, com recursos próprios. Então, esses ônibus têm capacidade para carregar até 59 crianças. E o que é melhor, gente, com acessibilidade. Essas duas poltronas aqui da frente, deixa eu inverter aqui para facilitar aqui. Estas duas poltronas aqui na frente são para passageiros com necessidades especiais. Então, esta poltrona ela desce até o nível do passageiro e depois sobe. São todos os ônibus com acessibilidade total. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Algo invisível chegou e colocou tudo no lugar. De repente os combustíveis baixaram, a poluição baixou. As pessoas passaram a ter tempo. Tanto tempo que nem sabem o que fazer com ele. Os pais estão com os filhos, em família. O trabalho deixou de ser prioritário. As viagens e o lazer também. De repente, silenciosamente, voltamos para dentro de nós, para entendermos o valor da palavra solidariedade. Num instante, damos conta que estamos todos no mesmo barco, ricos e pobres, que as prateleiras dos supermercados estão vazias e os hospitais cheios, e que o dinheiro e os seguros de saúde que o dinheiro pagava não tem nenhuma importância, porque os hospitais privados foram os primeiros a fechar. As garagens e parques estão parados, igualmente os carros de luxo ou os mais velhinhos antigos, simplesmente porque ninguém pode sair. Bastaram meia dúzia de dias para que o universo estabelecesse a igualdade social, que se dizia ser impossível novamente. O medo invadiu todos. Que isto sirva para nos darmos conta da vulnerabilidade do ser humano. Não se esqueçam, bastou meia dúzia de dias. Pense nisso. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E obrigado a você aí de Presidente Médici, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Candeias do Jamari, Porto Velho. Você que assiste todos os dias o programa do Fogaça, obrigado pela sua audiência. A gente volta amanhã, se assim Deus nos permitir. Valeu, tchau, tchau.